Olá, seja bem-vinda aqui ao canal. Eu sou Fer Campelo, professora de macramê, e nesta videoaula eu vou te ensinar o passo a passo dessa linda árvore de Natal para você utilizar como um enfeite natalino. Esse é um enfeite natalino que pode ser utilizado tanto para vocês enfeitarem a sua árvore de Natal, como também para presentear como lembrancinha ou enfeitar a porta da sua casa, ou ainda para enfeitar a sua mesa de jantar durante a ceia. Como esta é uma peça bem delicada, que a princípio vai ser utilizada para enfeitar a árvore de Natal, eu não indico que vocês façam ela com o espesso 24 fios, porque ela vai ficar em um tamanho maior. Então, se essa for a sua pretensão de fazer uma árvore de Natal um pouquinho maior, ela vai ficar aproximadamente 20% maior que essa, aí sim você pode utilizar o espesso 24 fios. Como eu quero fazer um enfeite para colocar na minha árvore de Natal, então eu estou utilizando esse material aqui, que é o espesso 16 fios, que é um barbante reciclado da família Espesso, da Euroroma, e ele tem uma espessura um pouquinho mais fina, tá? São 16 fios que equivalem a aproximadamente 2 milímetros de espessura. Aqui no vídeo eu vou utilizar a cor cru para ficar assim bem neutro, mas você pode utilizar o espesso 16 fios da sua cor favorita. E como vocês podem observar, esse modelinho tem esses detalhes metalizados. Aqui em cima, por exemplo, eu fiz um nozinho borboleta para simular uma estrela no topo da árvore, além de utilizar o fio dourado para fazer a alcinha e para fazer o nó de falcaça aqui embaixo. Para todos esses detalhes que foram feitos em dourado, eu utilizei esse fio aqui, que é um fio dourado, olha só, e ele tem uma textura parecida como se fosse um couro sintético, tá? Ele não é elástico, não é um fio de seda, ele é um fio sintético. Caso você prefira, você pode utilizar a versão dele na cor prateada, que também fica muito linda, ou ainda você pode utilizar um fio mais rústico para fazer esses detalhes. Aqui eu tenho, por exemplo, a juta, que é esse fiozinho natural de juta, na cor neutra. E você também pode optar por utilizar a ecojuta. Aqui, por exemplo, é uma ecojuta da cor melancia, que tem um pouquinho de barbante na cor melancia e um pouquinho de juta, que dá esse acabamento bem bacana. Então fica a seu critério. E todos esses materiais estão disponíveis na minha loja online. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição do vídeo. Se você já faz macramê ou quer aprender a fazer macramê, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Já ativa também as notificações para você não perder nenhum tutorial. Agora vamos para o passo a passo. Utilizando o espesso 16 fios, o tamanho final da sua árvore de Natal vai ficar com aproximadamente 18 centímetros aqui da pontinha até a pontinha de baixo e 12 centímetros de largura nessa parte maior, tá? Essa medida é aproximada, pode variar de acordo com a pressão da sua mão, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E caso você faça ela com o espesso 24 fios, você vai precisar aumentar a medida de cada fio em aproximadamente 20%. Então, por exemplo, se você cortar um fio de 1 metro, para o 24 fios você vai ter que cortar no mínimo 1,20 m, tá? Então, vocês vão sempre acrescentando 20% a mais no comprimento do seu fio, caso você vá fazer essa árvore com o espesso 24 fios. E, consequentemente, ela vai ficar aproximadamente 20% maior que esta daqui. Para iniciar, você vai cortar 2 pedaços do espesso 16 fios, cada pedaço medindo 1,40 m, e vai dobrar esses pedaços ao meio, tá? Então, você vai juntar pontinha com pontinha dos 2 fios, dobrando assim eles ao meio, tá? E nós vamos trabalhar com essas duas alcinhas. Você vai posicionar, então, a alcinha para você e as pontas lá para o seu lado oposto. E você pode usar um pedaço de fita crepe, fita durex ou até mesmo alguma coisa para fazer peso, para segurar os fios aqui na posição. Então, eu estou utilizando o próprio rolo do espesso aqui para fazer um pezinho, para que esse meu fio não se movimente bastante. E você vai iniciar a sua árvore de Natal por esse detalhe dourado aqui, tá? Por essa estrelinha ou borboleta aqui na ponta. Então, para isso, você vai cortar um pedaço do seu fio dourado ou prateado ou até mesmo a juta
num comprimento de 50 centímetros, vai juntar pontinha com pontinha também, deixando ele ao meio, ó, aqui está o meio, e você vai passar o meio desse fio aqui por baixo. Tá vendo? Até aqui, nós apenas passamos ele aqui por baixo. E agora você vai iniciar um nó duplo. Então, você vai pegar o fio da esquerda, passar aqui por cima, o da direita passou aqui por cima e vai entrar lá atrás para sair nesse espacinho. E aí você pode segurar o barbante e apertar o seu nozinho. Aperta bem, tá? Porque ele não é um fio elástico, ele é um fio um pouquinho mais estruturado, então a gente precisa apertar um pouquinho. Fiz a minha primeira volta do nó duplo com o fio do lado esquerdo, agora eu faço a mesma coisa com o fio do lado direito. Dobro o fio do lado direito aqui por cima, o da esquerda passa por cima do que eu dobrei, vai lá atrás e sai nesse espacinho. E novamente eu aperto bem. Apertei, agora eu vou fazer de novo o nó duplo. Dobro o fio do lado esquerdo aqui por cima, o fio do lado direito passa por cima dele, vai lá atrás, sai aqui. Aí agora nós vamos fazer o nó borboleta, tá? Então, ao invés de eu levar esse nozinho bem colado aqui em cima, eu vou deixar um espaço. O espaço que você deixar vai ser o tamanho dessa alcinha, então fica a seu critério, tá? Eu vou deixar aqui aproximadamente um dedinho de distância e vou fazer a segunda volta do meu nó duplo. Tá vendo que na primeira volta ele ainda não apertou bem? Na segunda, eu aperto bem esse nozinho, empurro ele aqui para cima, automaticamente ele forma essa alça. Aí nós vamos fazer mais um nó duplo com essa alcinha. Passo da direita lá atrás. Posiciono novamente com o dedo de distância ou com a distância que você preferir. Passo aqui atrás de novo. Passei. Ajusto bem. E levo ele aqui para cima. Aqui nós já fizemos a borboletinha, só que nós vamos arrastar tudo isso aqui bem para a ponta. Eu prefiro começar fazendo ele aqui no meio, porque eu tenho mais espaço do que se eu tentasse fazer tudo isso aqui na ponta já, tá? Então, eu faço aqui e depois eu só arrasto o meu trabalho até chegar aqui na pontinha. Bem pertinho da pontinha, ó. Trouxe ele para cá. Agora eu vou pegar essa ponta e passar por dentro dessas alças. Ficaram essas duas alcinhas, né, ó. Então, eu passo por dentro delas. Passei por dentro de uma. E vou passar por dentro da segunda. A princípio, eu só preciso passar uma perninha aqui por dentro dessa alça, tá? E agora nós vamos fazer um nó de cadarço, ó. Nó de cadarço, como se eu estivesse amarrando meu tênis. Fiz o meu nozinho, arrasto a borboletinha ainda mais para cima. Pronto. E essa daqui vai ser a alça do nosso enfeite. Então, você pode juntar as duas laterais e escolher o tamanho que você quer de alça, e aí sim fazer um nozinho, ó. Então, aqui eu vou juntar as duas, e na hora que eu escolher o tamanho, eu marco aqui com o meu dedo indicador e o polegar, passo essa perninha aqui por trás, e as perninhas por dentro. Aqui é só apertar.
E agora você pode cortar os excessos. E está feito o detalhe que parece uma estrelinha no topo da sua árvore de Natal. Agora nós vamos inverter o sentido, ó, deixar a alça lá para cima. Você pode novamente colocar um peso para segurar. Nós vamos iniciar fazendo um nó duplo com esses fios brancos, né? Os fios que são em barbante, que é o corpo da árvore em si. Então eu vou separar aqui, deixando um fio de cada lado, 2 fios centrais, pego o fio da esquerda, dobro aqui por cima, o da direita passa por cima dele, vai lá por trás e você vai levar o seu nozinho duplo lá para cima, completa fazendo com o fio da direita. E leva o nozinho lá para cima. Agora nós vamos acrescentar fios a esse trabalho. Você vai precisar cortar 2 fios do mesmo barbante que você está utilizando, né, do espesso 16 fios, cada pedaço medindo 1,20 m. Vou juntar pontinha com pontinha, passo a alça aqui por trás, ó, da minha perninha esquerda, então passo a alça aqui por baixo dela e puxo as perninhas desse fio que eu tô prendendo. Então, eu vou fazer um nó de montagem, só que com o risquinho lá para trás, tá? Para ficar parecendo um nó festonê. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, junto pontinha com pontinha, passo a alça por baixo dessa perninha e puxo as perninhas do mesmo fio por dentro da alça. Aperto e levo lá para cima. Então, agora nós temos todos esses fios aqui. Nós vamos pegar esses fios centrais, ó, você conta 1, 2, 3 fios de cada lado, e esses 2 centrais serão os fios guias para a gente fazer uma linha de festonê. Então, eu vou pegar o fio do lado esquerdo, passo aqui por cima, ele vai ser o meu fio guia, e eu pego o primeiro fio aqui de cima, passo por cima do meu fio guia e por dentro. E levo essa voltinha lá em cima. E faço uma segunda volta. Passo ele por cima e por dentro. Pego o próximo fio e faço a mesma coisa. Passo por cima do fio guia e por dentro. Por cima e por dentro. Vou pegar também este fio, que está lá em cima, passo ele por cima do fio guia e por dentro, completo, fazendo a segunda volta dele, por cima e por dentro. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, ó, separa aqui os fios. Aqui do meu lado esquerdo vou ter 4 fios e do lado direito 4 fios também. Vou pegar esse primeiro fiozinho aqui de cima, passo ele por cima dos outros, pego o primeiro fio que sai daqui de cima, passo ele por cima do meu fio guia e por dentro. Por cima e por dentro. Agora nós vamos separar 2 fios de cada lado, restando esses 4 centrais, e vamos fazer um nó duplo aqui no centro. Então, o mesmo nozinho que você fez aqui em cima, o nó duplo. E agora nós vamos começar a fazer mais uma linha de festonê. Tá? Eu vou pegar os 2 fios centrais, eles serão fios guias novamente. Então, pego da esquerda, pego o próximo fio, passo por cima e por dentro, por cima, dentro, por cima e por dentro.
Antes de fazer o nó festonê com esse último fiozinho aqui, você vai acrescentar mais um fio nessa linha aqui. Você vai cortar um fio de 1 metro, dobrar ao meio, passar por dentro e prender com o nó de montagem, da mesma forma que você fez aqui em cima. E depois que você prender esse fio extra, aí sim, você pega o fio de lá de cima e completa a linha de festonê. Você pode observar que fica um espacinho entre uma linha de festonê e a outra, tá vendo? É assim mesmo, tá? É para deixar esse espacinho, não é para você tentar juntar uma linha na outra. Então, fiz isso do lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Também vou acrescentar um fio de 50 centímetros antes de fazer o festonê com o meu último fio da fileira de cima, tá? Então, eu passo o meu fio guia por cima de todos, pego este primeiro fio, passo por cima e por dentro e faço o meu festonê. Pego o próximo fio. E agora, antes de fazer com o último, eu junto pontinha com pontinha do meu fio de 1 metro e prendo ele com nó de laçado invertido. E agora sim, pego o último fio por cima e por dentro. Aqui eu já fiz uma fileira de festonê para cada lado e eu vou fazer uma segunda fileira, tá? Então, vou dividir aqui ao meio, ó. Você pode observar que vai ter 6 fios para cada lado. Pego o primeiro aqui de cima e ele vai ser o fio guia. Então, só fazer uma linha de festonê aqui para baixo. E nessa linha a gente não vai acrescentar nenhum fio, tá? Você vai utilizar só os que já estão presos nela. Então, vou pegar um por um. Pego o último fio e completo essa fileira. Então, como vocês viram, nessa segunda fileira aqui, ó, eu não acrescentei nenhum fio, acrescentei na fileira de cima. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui do lado direito. Então, agora que eu já fiz 2 linhas de festonê de cada lado, eu separo aqui no meio novamente, tá? Vou tirar 4 fios para um lado, 4 fios para o outro, deixar esses 4 do meio e fazer um nó duplo aqui no centro. Fiz meu nó duplo, mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Pego esses fios centrais e eles serão fios guias novamente. Eu vou fazer mais uma fileira de festonê, acrescentar mais um fio antes de completar com esse fio daqui de cima, tá? Então, vou fazer aqui minha fileira de festonê. E agora, antes de fazer o festonê com esse último fio, eu acrescento mais um fio de 1 metro dobrado ao meio. Coloco ele aqui e completo a minha linha de festonê. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, fazer a linha de festonê, acrescentar mais um fio de 1 metro e finalizar a minha linha de festonê. Aí eu separo aqui no meio novamente e desço mais uma linha de festonê para cada lado, sem acrescentar nenhum fio. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, novamente, eu separo a mesma quantidade de fios para cada lado, deixando só
esses 4 aqui no centro, faço o nó duplo. Levo meu nó aqui em cima e completo ele. E mais uma vez, eu vou pegar o fio central como fio guia para cada lado, fazer a linha de festonê. E aqui, novamente, eu acrescento um fio extra, dessa vez com 50 centímetros aproximadamente. E completo. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Mais uma vez, eu divido o trabalho aqui no meio, deixando a mesma quantidade de fios para cada lado. Pego o primeiro fio aqui de cima, como fio guia, e vou fazer uma linha de festonê dos dois lados, utilizando todos os fios. Então, agora eu já fiz a minha segunda fileira de festonê, lembrando que na segunda eu não acrescento nenhum fio, eu uso todos os fios que já estão presos. E agora nós vamos fazer esse acabamento aqui de baixo, tá? Escondendo as franjas. Vocês podem observar que só tem franja aqui no meio, tá? E ela não é cortada, ela é escondida pelo nó festonê. Como que você vai fazer? Primeiro passo vai ser dividir aqui no meio, tá? Bem no meio, com os fios para cada lado. E agora nós vamos pegar esse fio guia que vem descendo dessa linha de festonê. Vamos passar ele aqui por cima de todos e ele vai continuar sendo fio guia, tá? Vamos pegar o primeiro fiozinho e fazer um nó de festonê. Até aqui nenhum segredo, né? Só que esse fiozinho, ao invés da gente deixar ele solto e pegar o próximo, ele vira um fio guia também. Então, ele entra junto com o fio guia que já estava na minha mão, ó. Eu seguro os dois, pego o próximo fio e faço um nó festonê por cima dos dois. E esse fio que eu acabei de usar para fazer o festonê vira fio guia também. Então, eu vou sempre usando o fio para fazer o festonê e depois ele entra como fio guia. Vou sempre acrescentando um fio guia aqui dentro, ó, vai ficando mais grosso. Eu vou fazer isso com todos os fios deste lado. Aí você pode ir arrumando, tá? Para ficar bem organizadinho. Vendo que aqui eu tenho um fio mais curtinho, você vai organizando ele, tá? Para não ficar as pontinhas aparecendo. Terminou, bota o fio como fio guia também. Organizo aqui de novo. E aperto. Passo ele para dentro. Pego o próximo. Se esse fiozinho que você pegar aqui estiver muito curto para fazer a segunda volta do festonê, assim como o meu está, ó, você pode fazer uma volta e jogar ele aqui para dentro com os outros. E conforme você pega o próximo fio e faz 2 voltas, ele já trava aquele que só fez uma, tá? Então, no último caso, se o fio ficou muito curto, você pode fazer só uma voltinha e com o fio seguinte, você dá 2 voltas. Então, passo ele aqui para dentro. E agora sim, meu último fiozinho desse lado. Faço minha primeira volta. Completo a segunda volta. E ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Que ele vai descendo uma linha de festonê sem franja. E agora você vai fazer exatamente a mesma coisa desse outro lado. Então, você vai pegar
esse fio que era fio guia aqui em cima, vai só mudar ele de direção, pegar o primeiro fio, fazer um festonê, terminou, ele vai com o fio guia. Pega o próximo fio, faz o festonê, terminou, entra como fio guia. Você vai fazer a mesma coisa até que você termine todos esses fios soltos. Bom, então aqui nós já temos, ó, as duas fileiras de festonê, levando a franjinha aqui para o centro. É normal que fique um fio mais curto que o outro, tá? Isso não tem problema. Esse detalhe aqui vai desaparecer, tá? Esse fiozinho um mais curto que o outro. Então, agora, para a gente fazer esse acabamento bem bonito aqui, douradinho também, você vai cortar mais um pedaço do fio dourado, dessa vez com 50 centímetros, e você vai fazer um nó de falcaça juntando todas essas franjinhas, tá? Para fazer isso, você vai passar uma pontinha do fio dourado aqui em cima e fazer uma volta, ó. Fiz uma voltinha. Vai ficar um formato de U. E aí, essa ponta maior, você vai começar a envolver todas essas franjas e vai descendo em direção a você, tá? Ó, passa uma volta, a outra embaixo dela, sempre uma embaixo da outra, como se você quisesse descer essa linha na sua direção. E ó, como ele já vai escondendo aqueles fiozinhos mais curtos. Passando. Passando. Faça quantas voltas você quiser, tá? O número de voltas que você fizer vai deixar esse detalhe mais grosso ou mais estreito. Então, aqui eu fiz aproximadamente 10 voltinhas. Essa ponta que eu estava usando para contornar, né, para envolver, eu vou passar por dentro dessa alça. E a pontinha de cima eu vou puxar, ó. Observe que conforme eu puxo, esse nozinho vai entrando e vai ficar escondido. Entrou na metade, mais ou menos, ficou escondido? Agora nós vamos fazer o corte desses excessos, dessas duas pontinhas douradas. Corto elas bem rente. Com cuidado, você pode empurrar o excesso, ó, lá para dentro para esconder. E aqui agora é só cortar essa franjinha do tamanho que você quiser, tá? Eu vou cortar bem curtinha. E olha só que lindo que fica o seu enfeite natalino. Essa é uma ótima opção para você enfeitar a sua casa para o Natal, para presentear também e ainda para comercializar. Imagina que você pode, por exemplo, montar um kit com 3 ou 4 ou até mais árvores de Natal como essa daqui e vender o kit para que a sua cliente enfeite a casa dela. Caso você opte por comercializar esse enfeite de Natal e não saiba quanto cobrar, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link para uma videoaula onde eu te ensino passo a passo para você precificar corretamente o seu macramê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você fez sua árvore de Natal. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. E até a próxima videoaula!